Alô galera, Grazineios na área, bem-vindos ao canal! Nesse vídeo eu trago para vocês uma técnica de francesa reversa no molde F1 usando o gel sólido. Começamos preparando a unha natural, vamos afastar a cutícula e em seguida vamos retirar o brilho da lâmina. Crie ranhuras levemente sobre a unha natural. Agora higienize bem a unha, retire todo o pó e esfregue bem esse paninho na lâmina para tirar toda a oleosidade dela. Agora venho com desidratador para regular o pH da unha e garantir que vai ficar sem nenhuma oleosidade. Em seguida, iremos usar um primer adesivador. Você pode usar os preparadores da sua preferência que você já tem bons resultados. Sempre antes de utilizar o gel sólido, precisamos fazer uma capa base. Então, você vai precisar de um gel base. Essa é uma instrução do próprio fabricante. E leve para secar por 60 segundos. Para melhor resultado, retire a goma com um prep. Vou usar um molde que eu gosto bastante, que é da Missoni Curvatura C. Vou escolher agora o tamanho ideal do molde para fazer essa técnica. Essa numeração 7 é o que se encaixa perfeitamente na minha unha. Mas para não precisar apertar muito o molde sobre a unha, a gente escolhe uma numeração maior. Esse ficou um pouquinho maior, tem uma sobra no cantinho, então eu vou estar usando este molde. Agora eu vou fazer uma marcação no molde para poder se guiar e fazer essa francesa reversa bem certinha. Estou usando uma canetinha multiuso, você pode usar aquela de retroprojetor para escrever em plástico também. Eu vou começar aqui fazendo a marcação onde vai ser o final da ponta. E o outro risquinho é onde vai ser o final do leito. Agora que já fizemos essas duas marcações, e vamos traçar, desenhar o leito. E assim, referente ao tamanho do leito, a abertura dele, vocês façam conforme o gosto de vocês. Caso vocês desenhem torto, tá? Não tem problema, vocês pegam um palitinho com algodão e álcool e vai passando dessa forma, vai ficando bem retinho. Para estar fazendo a ponta da reversa, eu vou estar usando glitter flocado, glitter fininho, esses pedacinhos de madre pérola e uns papéis picadinhos de celofane também. Nós vamos começar essa reversa pela ponta, tá? Vou estar usando o clear da Born Prairie. Vou pegar uma pequena quantidade do gel sólido, mais ou menos o tamanho de um grão de feijão. Vou passar dentro do glitter flocado e vou fazer movimentos para misturar. Vou passar agora no glitter fininho. Vou passar também nessas madrepérolas em pedacinhos. E por último, eu vou passar nesse potinho que tem uns picadinhos de papel celofane. Ah, eu gosto dessa mistureba mesmo, gente. E vocês passem dentro de onde vocês quiserem. E mistura bem toda essa coisa arada. E vou depositar dentro dessa área da marcação onde será a ponta. E com o palitinho eu vou espalhando por toda essa área que eu fiz a marcação. Pressiona bem esse palitinho contra o gel para que as madrepérolas elas desçam e fique rente ao molde para poder ficar por cima, né, e não ficar escondidas. Vai modelando, estruturando bem, principalmente as paredes laterais, isso é muito importante para que depois não fique faltando produto dos lados. Ó, como eu apertei bastante, o gel desceu, agora eu vou com o palitinho acertando ele, novamente levando até aquela marcação que foi feita. Nas laterais ficou faltando um pouco de produto, então eu vou pegar mais um pouquinho para poder preencher e não ficar com a espessura muito fina. Vou repetir o mesmo processo e vou levando o gel dentro de cada potinho. Olha só, foi um pedacinho bem pequeno, esse gel sólido ele rende muito. Eu vou dividir ainda um pouquinho para cada lado e é suficiente para eu completar aqui. Estrutura bem a lateral, deixando no milímetro de produto para não ficar muito fino e correr risco de quebras depois. E eu vou deixando o produto bem rente à marcação que foi feita. Vem acertando a ponta para ficar bem retinha, alinhada, e isso irá reduzir bastante o seu trabalho com lixamento. Agora eu vou levar na cabine, gente, apenas por 10 segundos, é só para estabilizar o gel, tá? Se deixar muito tempo, ele vai descolar do molde. Então, não é para secar, é só para ele estabilizar e não ficar saindo do lugar a hora que a gente vir com outro gel. Você pode estar deixando essa parte da francesa reversa já preparada antes de atender sua cliente.
e deixar só para fazer essa parte do leito quando vocês forem aplicar nelas. Mas antes façam esse teste em vocês, porque cada cabine tem uma potência diferente, cada produto. Então só para verificar se vocês não secaram muito e não vai se soltar depois. O teste que eu fiz, eu deixei essa ponta pronta na parte da manhã e eu fiz a aplicação dela na minha unha somente à noite. Eu vou usar esse azul bic para traçar em volta ali do leito, para fazer essa separação entre o leito e a reversa, mas isso é opcional, se vocês não quiserem, não precisam fazer essa parte. Eu fiz apenas para demonstrar, para quem gosta, que é possível. Com um pincel fino, você pega o esmalte gel e vou fazendo uma marcação entre o leito e a ponta e criando esse risquinho. Você pode estar virando o molde assim para verificar se o traço está saindo reto. Se por acaso vocês borrarem, vocês pegam um palitinho com algodão e álcool ou prep e vem limpando, acertando, deixando bem retinho. E leve na cabine apenas para estabilizar esse gel também. Nesse caso, eu deixei 20 segundos. Agora eu vou fazer o leito da Francesa Reversa e para isso eu vou estar utilizando o Nude 4 da Real Love. É a primeira vez que eu estou usando esse gel e eu ainda não consegui trazer o testando dele. E como acabou se esgotando, eu resolvi trazer primeiro o da Ellen Color, que já está disponível no canal. E em breve eu trago o lançamento da Fan Nails. Agora eu vou apertando o gel sólido com o palitinho e espalhando por toda essa área que está desenhado o leito. Como já está parcialmente seco, ele não vai aderir à unha. Então, nós vamos levar esse gel por cima da lateral da reversa que já tinha sido feita. Vou pegar mais um pouco de produto para terminar de preencher, completar toda a parte do leito. Como eu falei, eu vou levando bem esse gel nude para cima das laterais, nos dois lados. Não precisa levar esse produto até a ponta, é importante que fique no leito e por cima das laterais. Ó, assim a gente já consegue ver que tá bem certinho. Caso tenha ficado alguma manchinha de esmalte em cima do leito, não tem problema. Depois a gente dá uma lixadinha, sai tudo. Leve até a unha, posicionando o molde no ângulo de 45 graus e pressione levemente, ó, gente, é bem de levinho. Como você pode ver, esse gel não escorre e o molde já se fixa a unha. Dessa forma, podemos trabalhar melhor, tirar o excesso de produto da cutícula, alinhar as unhas para que não fiquem tortas. Agora eu vou vir na parte de trás, espalhando o gel para que não fique acúmulo em nenhuma parte. E agora eu vou levar para secar e vou deixar 4 minutos. Se você perceber que esse tempo não foi suficiente, leve novamente na cabine até fazer a cura total. Como eu coloquei muito glitter no gel, igual quando o gel é muito pigmentado, o processo de polimerização é mais lento. E agora eu vou retirar o molde. E tcharam! Olha que coisa mais linda, gente. Vai, agora me contem, quem aí ficou horas fazendo a francesa reversa em molde de papel, entre outros métodos, hein? Isso é um sonho, gente. A primeira vez que eu fiz reversa em todas as minhas unhas, eu fiquei umas 7 horas, sem brincadeira. E assim já sai, olha, gente, perfeito, ó. Tá certinho, espessura, tá perfeito. Não tem lixamento técnico nessa unha, a gente vai apenas tirar a rebarba e nivelar a área da cutícula. Ah, e acentuar a curvatura também. Aí é só escolher uma broquinha da sua preferência para fazer o acabamento na área da cutícula. É importante nivelar bem esse produto, a unha natural, para não causar infiltrações ou descolar com facilidade. Geralmente não tem necessidade de lixar assim por cima, tá? Você pode passar só uma lixa buffer para tirar o brilho e depois vir selando com top coat. Como fizemos o traço com esmalte, às vezes acaba manchando, ficando algumas sujeirinhas. Então eu tô passando essa lixa mais para fazer uma limpezinha aí mesmo, tá? E vou dando um acabamento nas laterais também. Como vocês podem ver, eu estou passando a lixa por fora para não criar dentes e não estragar essa estrutura que já está perfeita. Toma bastante cuidado com essa lixa grossa nos cantos, o ideal é uma lixa fininha. Vou tirar as rebarbas da ponta, deixá-la bem retinha.
Vou estar higienizando, tirando todo o pó, e nesse momento você pode estar aproveitando para retirar a cutícula. Eu vou estar usando uma tesourinha de cutilagem russa. Essa tesourinha é da Fernanda Liciotti, não tem mais à venda, infelizmente. Mas se vocês quiserem, ela até me indicou umas outras marcas que são tão boas quanto essa. O ideal é usar essa lixa fininha que você consegue entrar bem nos cantos, não corre risco de fazer dentes e consegue deixar com melhor acabamento. Agora eu vou estar usando essa broquinha Flame para acentuar a curvatura, é uma broquinha de cerâmica. Vou passar a broquinha por baixo da unha também para fazer um melhor acabamento. Agora com a lixinha bloco, vou dar uma polida nela. Qualquer saliência que tiver agora vai sair. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Agora eu vou higienizar com PrEP para retirar todo o resíduo de pó, limpo bem embaixo, em cima. E agora iremos selar todo esse alongamento com o top coat. E vou levar na cabine para a cura total de 120 segundos. Agora eu finalizo com olhinho na cutícula para hidratar bem a cutícula. E é isso, gente. Esse é o resultado da nossa francesa reversa. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Amei o resultado, amei a praticidade. Foi a primeira vez que eu fiz a francesa reversa no molde F1 usando gel sólido. E já adotei pra vida, simplesmente eu amei. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você vai fazer, se você fizer, me conte depois, tá bom? E é isso, galera, um abraço e até mais!